bom que você apertou a tecla para iniciar esse vídeo. Que bom. Mas eu quero dizer para você que permaneça nele. Assista todo esse conteúdo para você ver a mensagem que hoje o Senhor tem para você. Uma mensagem que vai mexer no seu interior. Então, fique conosco, você não se arrependerá. Gaste uns minutinhos, mas veja essa mensagem. Veja o quão grandioso vai ser o que Jesus hoje vai dizer para mim e para você. Também quero, ao iniciar aqui, desde já, dizer para você que, se for possível, você nos ajude. Se inscreva se você não é inscrito, curta, compartilhe, comente, deixe seu comentário. Isso nos ajuda, sabe? Isso ajuda esse projeto de evangelização a caminhar. Isso é muito importante. Portanto, se eu puder contar com a sua participação nisso, sabe? De se inscrever, de compartilhar, de comentar, eu ficaria imensamente grato para esse projeto cada vez se desenvolver e nós podermos alcançar o coração das pessoas. Ok? Então vamos lá. A mensagem de hoje é fantástica, é excepcional aquilo que nós vamos falar nesse vídeo de hoje. A leitura, ela se encontra em Atos dos Apóstolos, no capítulo 12. E aí eu quero ler para você o versículo 5, mas dentro do versículo 5 nós vamos trabalhar a grandiosidade dessa palavra. Cara, você vai ver que fantástico o que Jesus realizou aqui, o que Deus é capaz de fazer, ok? Então vamos lá. Na epígrafe vai dizer assim: morte de Tiago, prisão e libertação de Pedro. Antes de eu ler o versículo 5, que eu quero ler para você, vamos começar a entender qual foi o propósito, qual foi o cenário que se desenvolveu nessa passagem. Olha só, vai nos dizer que naquela ocasião Herodes tinha mandado prender alguns membros da igreja. Um deles foi Tiago, irmão de João. E aí, Tiago, irmão de João, foi apresentado e morto por Herodes. Herodes mandou matá-lo à espada. E as pessoas, os judeus, gostaram demais daquela ação que Herodes havia tomado. E aí, Herodes tinha uma carta muito grande na manga na mão. E aí ele prendeu Pedro. E essa era a carta. Ele tinha Pedro preso, mas ainda não era o momento certo, porque estava na época dos pães ázimos, então ele preferiu esperar passar a Páscoa para depois, assim, apresentar Pedro aos judeus para poder possivelmente também matar Pedro. Muito interessante, então, esse cenário. Pedro se encontra preso. E aí vai nos dizer, eu vou ler o versículo 5, depois eu vou retomar no que eu quero trazer um ponto principal nessa mensagem para você hoje. No que o Senhor, melhor dizendo, quer dizer. Então, olha só. Pedro, versículo 5, estava assim, encerrado na prisão, mas a igreja orava sem cessar por ele. Ponto. Beleza, então vamos lá. A Bíblia vai nos dizer que aconteceu assim: Pedro estava preso e eram 4 grupos de 4 soldados que faziam a escolta ali. Então haviam 4 grupos, com cada um 4 soldados. Ou seja, um total de 16 soldados cercavam ali aquele cenário. Consegue entender? Vamos lá. Ele está preso com 16 homens de autoridades lá dentro, vigiando aquele cárcere. Olha só que louco. E aí, vai nos dizer assim, que uma noite anterior a Herodes entregar, então, Pedro, ou seja, a Herodes apresentar Pedro e possivelmente matá-lo, uma noite anterior, um anjo do Senhor entrou na prisão. E aí diz a Bíblia que quando ele entrou, uma grande luz tomou aquele lugar, ou seja, uma claridão. E aí nós também enxergamos em leituras anteriores, antes desse dia, até mesmo com Jesus, e quando os anjos apareciam verdadeiramente com luz. Assim como Maria Madalena vai visitar o túmulo, ao chegar lá, visualiza somente aquele clarão de anjos quando chegam para dizer: quem você está procurando? Tá aí mais não. Então, olha só, nós vimos esse cenário. A luz, então, com o anjo entrou e, repito, 16 guardas
nos traz a leitura, cercava o local. Acontece que olha como que Pedro estava dormindo. Aí é um grande detalhe, vamos lá. Pedro estava dormindo naquela ocasião, naquela noite. Nos fala que o anjo entrou lá à noite. E Pedro estava dormindo no meio de dois guardas. Presta atenção. Pedro no meio, um guarda de um lado, um guarda de outro. Mas não era só isso. Ele estava preso em duas cadeias, nos diz a Sagrada Escritura. Ou seja, em duas correntes ele estava preso. Uma possivelmente atrelada ao um dos guardas e a outra também. Então, olha que treta. Preso, Pedro era um prisioneiro vigiadaço. Estava dormindo no meio de dois guardas, amarrados, preso a esses dois guardas. Haviam também guardas que vigiavam o cárcere, vigiavam a porta. Então, era uma prisão de segurança máxima, podemos assim dizer, para aquela época. Ok? Pega um raciocínio até aqui. Então, o guarda entra, o anjo entra. Então, quando o anjo entra, um grande clarão acontece. Aquele clarão daquela luz possivelmente fez com que todos que estivessem ali apagassem, dormissem, sim ou não? Até porque, como eu mencionei na ressurreição de Jesus, eu digo da mesma forma, que quando eles chegaram lá, os guardas estavam dormindo. Né? Os guardas estavam dormindo e aí a pedra se removeu e Jesus saiu. Então, quando o anjo do Senhor aparece, quando a clareza vem, os guardas que estão cercando aquilo pegaram no sono. Assim, obviamente, eu entendo. Ok? Você também. Então, o anjo entra, cutuca Pedro. Pedro está lá dormindo, repito, no meio de dois guardas, beleza? E aí, pensa aí. De repente, Pedro vê alguém cutucando ele. Você está dormindo no meio de dois guardas. Qual que era a primeira coisa que ia passar na sua cabeça, irmão? Na minha era, um dos guardas também acordando. Óbvio. Às vezes por algum motivo. Então, um dos guardas está me acordando. Então, de repente, Pedro sente alguém cutucando ele e quando ele olha, não eram os guardas. Porque diz a leitura que as duas cadeias caíram de Pedro naquele momento. Então, Pedro acorda. O anjo do Senhor só fala com ele assim, vista sua roupa, calça o seu sapato e vem comigo. E aí Pedro deixa a roupa, provavelmente até assustado, impactado com aquilo, calça suas sandálias e vai atrás do guarda. E aí, diz a Sagrada Escritura que Pedro caminhava atrás do guarda, atrás do anjo. Pedro caminhava atrás do anjo, mas desacreditando do que estava acontecendo. Desacreditando pelo fato de achar que estava sonhando. E aí, Pedro achando que estava sonhando, e caminhando juntamente com o guarda, aí a Bíblia fala que eles passaram o primeiro posto dos guardas, depois um segundo posto dos guardas, e aí todos, provavelmente dormindo, passaram o segundo posto dos guardas. E aí é o mais interessante de tudo, chegaram no portão de ferro. Esse portão de ferro leva-nos a entender que é o portão da entrada e saída da prisão. Agora pensa, por se falar um portão de ferro, pensa na dureza, na robustez desse portão. Tenta imaginar? Portão de saída e entrada de uma prisão. E aí diz a Bíblia que de repente o portão abre-se sozinho. É para aquela época um controle remoto que abre um portão eletrônico. Saca isso? Mas não havia portão eletrônico na época. E aí, então, o portão abre sozinho. E Pedro está vendo isso tudo aí. E aí o portão abre, o anjo sai, Pedro sai atrás do anjo. A Bíblia fala que eles tomaram juntos, presta atenção no detalhe, tomaram juntos uma rua. Então saíram do portão e tomaram juntos uma rua. E fala que subitamente, ou seja, inesperadamente, desaparece o anjo. E aí Pedro encontra assim, sozinho. Olha que louco! O anjo entrou, tirou Pedro lá de dentro, e quando chegou na rua, o anjo desapareceu. O que isso quer dizer? Quer dizer que, a partir dali, Deus honrou fazendo o que precisava ser feito, a promessa de tirar Pedro de lá,
por ser um servo dele. Agora, quando pisasse na rua, dali em diante, era com Pedro. A escolha era dele. Olha que lindo o Senhor faz conosco. Ele nos tira do cárcere. Ele nos tira das situações piores. E quando ele nos leva ao portão de saída, ele, de uma forma silenciosa, quer dizer, daqui para frente, a escolha é sua. Pedro, pensa, um cara que servia a Deus, um cara que servia a Jesus, poderia ter saído da prisão revoltado. Eu sirvo a Jesus e ainda estou aqui preso, fiquei aqui preso, eu vou meter o pé, vou parar com você. Não, aí vai nos contar uma parada muito top. Olha só, vai nos dizer que refletiu um momento e dirigiu-se para a casa de Maria. Isso aqui é capítulo 12, tá? Pedro refletiu um momento. Dirigiu-se à casa de Maria, mãe de João, que tem por sobrenome Marcos, onde muitos se tinham reunido e faziam oração. Eu vou repetir o verbo. Faziam oração. Olha só. Eles estavam reunidos fazendo oração pela situação que estavam enfrentando. Agora eu vou repetir lá no início, nos primeiros versículos, no primeiro versículo que eu fui trabalhando com vocês aqui. Versículo 1, vou ler aqui, ó. Versículo 1 fala assim, ó: porque naquele mesmo tempo o rei Herodes mandou prender alguns membros da igreja para os maltratar. Então vamos pegar esse versículo agora no que nós estamos falando aqui. Eles estão lá na casa de Maria, mãe de João, rezando. Beleza? É isso que nos diz aqui, ó. Repetindo. Refletiu-se um momento e dirigiu-se para a casa de Maria, mãe de João, que tem por sobrenome Marcos, onde muitos se tinham reunido e ali faziam oração. Por que eles estavam orando? Por que eles estavam rezando? Por que se reuniram ali para rezar? Eles estavam sendo perseguidos. Nos diz o versículo 1 aqui, no capítulo 12. Que naquela época, Herodes estava prendendo os membros da igreja. Eles eram membros da igreja. E aí, eles se encontravam orando, rezando, pedindo a Deus pela situação que eles se encontravam. E aí, vamos tentar imaginar aqui essa cena aí. Vamos nos esforçar aqui para entrar agora na parada. Eles estão lá rezando, tal, de repente, baixa a porta. Eles rezando. Tem uma serva lá que vai abrir a porta. E aí, a serva vai abrir a porta. E diz a palavra que quando ela vai abrir a porta, quando ouve a voz de Pedro, sai correndo disparado para avisar para eles que era Pedro. E quando eles chegaram lá e ela falou, é Pedro que está lá embaixo, eles, você tá louca? Pedro? E aí quando ela insistia, não é Pedro, eles pensavam, às vezes é um anjo de Pedro que veio aqui conversar conosco. E aí de tanto Pedro bater, eles foram lá e abriram. Quando eles viram que era Pedro, eles parece que deram um grito, imagina. Aí você está lá rezando. E aí imagina a oração, estou lá rezando. Senhor, por algo, pela situação e sabendo que tem alguém preso. Beleza? Eu estou rezando por esse preso também, porque fazia uma oração muito provável por ele. E aí nós estamos lá rezando, todo mundo, imagina você aqui, nós todos aqui rezando por ele. Beleza? Nós estamos rezando aqui por ele. Por ele e por nós. De repente bate na porta. A oração que eu estou fazendo aqui, de repente ela é ouvida e imediatamente ela está sendo atendida e está sendo real. E aí quando eles abrem a porta e vê Pedro, o grito. E aí Pedro só faz assim, silêncio. Não chama atenção de ninguém. Eu não posso ficar aqui. Eu só vim avisar vocês. E aí Pedro contou o que aconteceu. E aí imagina eles agora ouvindo o que aconteceu lá na prisão. Não, eu estava lá dormindo, de repente me cutucou, eu achei que era um dos dois guardas que estava do meu lado, e eu encarcerado, com uma corrente presa em cada um, pensei que era eles. E quando eu acordei, abri os olhos, irmãos, estava lá com claridão e um anjo do Senhor. E aí eu pensei que eu estava sonhando, e aí ele falou assim, veste suas roupas, calça seus sapatos, e foi caminhando, e aí ele percorreu toda a história, e imagina a cena das pessoas que estão lá ouvindo Pedro contar. Ou seja, eles vão voltar. Anterior eles estavam rezando pela situação. E de repente eles estão ouvindo agora o que o Senhor realizou. E o coração deles está enchendo de esperança e de alegria, ao mesmo tempo surpresa, impactados. E Pedro continua contando, de repente ele fala assim,
faz o seguinte, só avisa Tiago e os outros. E eu estou saindo fora aí, que eu não posso ficar aqui. Olha o que eu quero trazer para a nossa vida, irmãos, com essa passagem sensacional. Agora eu volto no versículo 5. Pedro estava assim encerrado na prisão. Beleza? Então Pedro estava na prisão. Quantos de nós estamos presos? Sabe, às vezes nós nos prendemos. Talvez nós nos deixamos ser presos por uma diversidade de situações. Sabe, o momento que nós estamos vivendo, meio que isolado, talvez se sentindo meio encarcerado, acontece conosco também. Da mesma forma que aconteceu com Pedro, também acontece na nossa vida nos dias atuais. Reflete nisso. Agora está aqui um grande segredo, que nós ainda não entendemos, que nós ainda não fomos capazes de entender. Está aqui o segredo. Segunda frase do versículo 5. Pedro estava encerrado na prisão. A primeira, preso, trancado. Mas a igreja orava sem cessar por ele. Aqui está o segredo, irmão, que nós ainda não entendemos. A igreja estava sofrendo perseguição. Alguns membros da igreja estavam presos, mas aqueles que não estavam em oração por eles, por Pedro. E aí o Senhor, que ouve tudo, onde 2 ou mais estiverem se reunidos, lá estarei no meio deles. Eles estavam em 2 ou mais? Sim. Fazendo o quê? Orando ao Senhor. O que ele fez? Ouviu a oração. Ele ouviu a oração também de Pedro, que provavelmente, muito provável, preso, trancafiado, orava, louvava e agradecia o Senhor. E o Senhor então ouve essa oração, ouve esse clamor de uma igreja perseverante, irmãos, de pessoas que continuaram a rezar por aqueles que estavam em situações difíceis. E pela situação que estavam vivendo, pelo caos que tinha se levantado, membros da igreja sendo presos, e a oração era fervorosa, sabe? E a oração era determinante, e eles buscavam no Senhor. De repente a oração chega como resposta, e o anjo entra na prisão. Sabe? O anjo também está aproximando de entrar no seu cárcere. E quando ele entrar, um grande clarão acontecerá. Ou seja, a clareza, você vai conseguir enxergar. E agora vem o mais incrível, quando o anjo aparecer, quando chegar a hora da libertação do cárcere, as correntes vão se desprender dos seus pulsos. Sabe, isso que te aprisiona vai cair, porque o Senhor vai te dizer, calça a sandália, através do anjo, veste-se, cinja-se e vem. E ele vai te levar no meio de 16 guardas. Olha a situação de Pedro, irmão. Se você está achando que a sua está difícil, olha de Pedro. 16 guardas, dormindo no meio de 2, presos, atrelados aos 2. Uma prisão de segurança máxima. E não foi empecilho para que o Senhor realizasse. E aí passa-se então os guardas, passa-se as 2 guaritas de vigilância, chega no portão de ferro. Nossa, até aqui o Senhor esteve conosco. Agora complicou. Um portão de ferro. Cara, talvez a sua vida hoje você está no portão de ferro. Um portão altíssimo, robusto, ferro, fundido, uma parada sem condição de abrir. Calma, o segredo está, sabe por quê? Às vezes Pedro poderia ter corrido na frente do anjo e começado a bater, empurrar o portão. Nós estamos quase no portão, tentado pegar sei lá dentro, uma maçarico, com dinamite, que seja, um exemplo bom para você entender, e querer abrir o portão de toda forma. O segredo está que não vai ser você que vai. Não precisa dar jeito para abrir esse portão de ferro. Ele vai abrir sozinho. O Senhor vai abrir.
E o Senhor com o anjo vai te caminhar, vai te levar até uma rua da saída, até a rua. O Senhor vai mandar um anjo para te guardar. Quando chegar, irmão, o segredo está aqui agora, que eu quero finalizar essa mensagem. Quando você chegar na rua e você estiver em pé, o anjo subitamente vai sumir da sua vista para te dizer: agora faça a sua escuta, agora volte para onde você quiser. E aí Pedro escolheu voltar para uma casa onde se reuniam para oração, porque é lá que ele precisava se encontrar. Onde foi que você viveu momentos de oração? Onde foi que você viveu momentos sublimes? Aonde é que você sabe que encontra-se pessoas em oração? Lembrou? Volta para lá. Entende? Volta para lá. É lá que você precisa ir de novo. Porque é lá que você vai contar às pessoas as maravilhas que o Senhor tem feito e realizou na sua vida. E quando você chegar lá, o segredo está aqui. Se você bater uma vez na porta e não te atenderem, por duvidar talvez da obra do Senhor, persevere, continue a bater. Sabe por quê? Uma hora a porta vai se abrir. E quando eles abrirem a porta, irmãos, eles vão dar um grito de susto quando te verem. Porque não vão ser capazes de, a primeiro impacto, de acreditar, a primeira instância, das obras que o Senhor realizou. Portanto, eu termino por aqui. Espero que você tenha pegado essa mensagem que o Senhor trouxe no seu coração. Peço mais uma vez no final do vídeo. Compartilhe se você gostou, se você pensou em alguém nesse vídeo. Tá? Dê aqui o seu like, compartilhe com as pessoas. Se você não é inscrito, agora eu quero te pedir novamente, se inscreva. Toda semana, vídeos novos saem por aqui, mensagens novas para tocar o seu coração. Ok? Então eu te espero no próximo vídeo. Fica com Deus.